Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com um lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Muito bem, dando sequência hoje a nossos estudos, vamos continuar a refletir sobre o artigo Palestras Familiares de Além-Túmulo, da Revista Espírita de março de 1858. Agora, hoje, analisando a segunda comunicação reproduzida por Kardec e intitulada A Rainha de Oud. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar esses estudos ou outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Em nosso artigo de hoje, Kardec transcreve três comunicações de espíritos, comunicações que foram recebidas pela médium Hermance de Faux, sendo a primeira comunicação que analisamos na semana passada, assinada por um espírito que se identifica como assassino Lemer. Essa comunicação está transcrita também no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6 da segunda parte, que tem por título Criminosos Arrependidos. A comunicação de hoje, a segunda, é de um espírito identificado como a Rainha de Oud, que é um antigo reino da Índia. Também está transcrita em O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, no título Espíritos Endurecidos. E nós vamos ver que Kardec dialoga com o espírito comunicante, buscando perceber qual a sua condição agora na vida espiritual. A rainha, da mesma forma que o assassino Lemer, declara a sua perturbação no momento do desencarne e no tempo seguinte à desencarnação, esse estado de perturbação, que já foi, inclusive, analisado, refletido por nós, a partir das questões de O Livro dos Espíritos, no nosso estudo da semana passada, não é? A rainha fala também da saudade que ela sente da vida material. Uma saudade, segundo Kardec, e isso é um registro que nós vamos encontrar em O Céu e o Inferno também, no capítulo que tem por título O Passamento, não é? Esse sentimento de saudade está intimamente associado, é proporcional à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito, e esse sentimento é sempre proporcional, ele é mais ou menos aflitivo, intenso, dependendo do apego do espírito à matéria e ao fato de, em vida, na vida material, as preocupações do espírito terem se concentrado todas na vida material e nos gozos materiais. Quanto maior, então, a afinidade, a ligação do espírito com as coisas da matéria, se podemos dizer assim, maior será esse sentimento de vazio, de saudade pela ausência desses gozos materiais na vida espiritual. Kardec ainda, após a transcrição do diálogo que tem com o espírito comunicante,
ele coloca uma nota importante para nós, onde ele diz que a conversa com o espírito da rainha, vamos chamar assim, nos oferece vários ensinamentos importantes. Ele diz, evocando essa grandeza decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas muito profundas, dado o tipo de educação das mulheres daquele país. Pensávamos, no entanto, encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um verdadeiro sentido de realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, nela as ideias terrenas conservavam toda a sua força, é o orgulho que nada perde de suas ilusões, que luta contra a própria fraqueza e que, na verdade, deve sofrer muito na sua impotência. Essa primeira observação de Kardec nos fala exatamente do conteúdo do diálogo travado entre o espírito da rainha e Kardec, onde ela lamenta profundamente, né, perceber o que ela considera um desrespeito na vida espiritual pela sua condição de rainha. Ela não se sente tratada como uma rainha, ela sente falta daquele tratamento, não é? Ela se sente desconsiderada. Então, ela continua prezando e preservando as ideias terrenas, como diz Kardec, em toda a sua força, com todas as ilusões que ela alimentava, pela condição de rainha que ocupava o seu orgulho, e ela não consegue tomar contato com a sua própria fraqueza, como ele diz, e com a impotência que agora na vida espiritual ela percebe, já que lá, como ela vai dizer, não há mais nenhuma consideração pela sua condição de rainha. Kardec continua falando sobre o diálogo, um diálogo que é importante que a gente leia com atenção. Pega o livro, olha, com o lápis na mão, vai assinalando os pontos importantes da reflexão sobre a troca de ideias do espírito com Kardec e também procurando perceber, esse é o exercício que nós fazemos, a relação, onde nós encontramos nas obras espíritas referências àquelas situações, àqueles estados de alma, os ensinamentos que vão calçar o suporte doutrinário para a nossa reflexão sobre os artigos estudados. Bem, Kardec, quando faz a evocação da rainha, ele tem uma expectativa de algumas informações, não é? A respeito dessa condição dela na vida espiritual e da sua percepção agora do que seja a vida espiritual, mas ele diz para nós que na previsão de respostas de natureza completamente diferentes, tínhamos preparado diversas perguntas que perderam a significação. As respostas foram tão diferentes daquilo que esperávamos, diz Kardec, como também as pessoas presentes esperavam, que não poderíamos ver nelas a influência de um pensamento estranho, ou seja, era aquele espírito, o espírito da rainha que estava falando e trazendo nas suas respostas toda a marca de uma personalidade que ela havia vivido na sua última encarnação na Terra. As respostas, diz Kardec, têm um cunho tão característico de personalidade, o ego presente, que demonstram claramente a identidade do espírito que se manifestou.
Então, volto a dizer, vale a pena. Vamos pegar a nossa revista espírita, março de 1858, e vamos ler com atenção. É muito interessante o diálogo que Kardec trava com os espíritos a partir dessas evocações, a que ele chama palestras familiares de além-túmulo com espíritos desencarnados. Muito bem, meus queridos. A leitura dessa comunicação nos reportou a uma outra comunicação, uma comunicação também de uma rainha, que nós encontramos logo ali no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que trata o tema do capítulo 2, o tema central, Meu reino não é desse mundo, e nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos uma mensagem, Rainha de França, ela se assina Rainha da França, uma Rainha de França, a mensagem recebida em Havre em 1863, intitulada Uma Realeza Terrena. Vamos então ver o que esta outra rainha traz para nós de informações sobre a sua vida e o seu momento no plano espiritual. O mote de Kardec na sua observação e análise, e vamos comparar com a nossa rainha de hoje, do nosso artigo estudado hoje. Diz assim, está lá no item 8 do capítulo 2. Quem poderia, diz ela, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Então, nesse primeiro parágrafo, nós percebemos que a rainha de França, como a rainha de Oude, elas têm o mesmo sentimento de perplexidade diante de uma realidade espiritual que de que mostra para elas que de nada valeu a sua realeza terrestre para lhes dar uma posição de destaque ou especial mesmo na vida espiritual. Esse sentimento de desilusão, não é? Diante da realidade espiritual, a percepção do orgulho, o sentimento de orgulho como pano de fundo das duas comunicações, sendo que a rainha de França percebe a sua condição anterior, orgulhosa. E a rainha do artigo, a rainha de Ude, ela não se dá conta de quanto o seu orgulho a prejudica no entendimento dessas realidades do mundo material e do mundo espiritual. Continuando, diferente da primeira rainha, vamos dizer assim, a rainha de França conclui, então,
para preparar um lugar nesse reino, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Espírito, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugaste. Olha que parágrafo importante esse. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Abre lá com o lápis na mão, marca a conclusão do que seja importante para um bem-estar no retorno à pátria espiritual. Ninguém vai perguntar quem você foi, nem mesmo. E é importante lembrarmos isso. Ninguém vai nos perguntar a que religião pertencemos, que filosofia de pensamento acolhemos, que posição ocupamos aqui ou ali, mas sim o que vai nos valer é o bem que tenhamos feito. O que vai nos valer são essas condições de abnegação, de humildade, de benevolência, de caridade para com todos, a maneira como vivemos. Continua a rainha de França, ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Vamos ainda parar um pouquinho mais aqui, porque esse terceiro parágrafo é também muito importante para que a gente reflita e se esclareça entendendo que ela aqui não está dizendo para nós que a dor em si mesma é instrumento de elevação do espírito, como já pensamos. Houve época em que buscávamos, inclusive, os flagelos físicos, acreditando que a dor, macerarmos, melhor dizendo, o nosso corpo físico, promoveria a nossa elevação espiritual, a nossa espiritualização. Então, de que dor ela fala? Nós podemos nos perguntar assim: de que dor ela fala? O que é necessário? Já a reflexão anterior nos aponta vencermos para estarmos de uma maneira mais confortável na vida espiritual, não é? Gozando de mais paz, de mais tranquilidade, de mais felicidade. Que abrolhos e espinhos são esses que nós precisamos superar? As nossas viciações milenares, o orgulho e a vaidade do nosso espírito, o nosso orgulho, não é? O nosso egoísmo, essas viciações, os males que essas viciações produzem, não é? Nos afastando das virtudes da alma que nós precisamos conquistar. E nós somos tão apegados pelo nosso orgulho aos bens terrenos, às posições terrenas, nessa ilusão de uma vida material que aqui escapa, não é? Essa fatuidade das coisas da vida material, essa percepção escapa, nos escapa, vamos dizer assim, e então nós sofremos muito quando temos que abrir mão. Essa é a dor. É a dor de nos desapegarmos das coisas materiais, vencendo
o nosso orgulho e trabalhando em nós essas viciações que precisam ser combatidas, não é? Esse é o caminho espinhoso. É um caminho espinhoso porque vai exigir do espírito muita vontade, muita determinação, muito esforço para trabalhar num processo de aperfeiçoamento, irmos vencendo esses hábitos, como vamos ver, que são hábitos milenares que trazemos em nosso espírito. Mas antes de abordarmos essa questão, vamos continuar aqui vendo, olha como é que ela continua para nós, dizendo assim: os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar esses bens para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. E continua dizendo para nós: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, o que é que nós percebemos aqui? Um estado consciencial diferente da Rainha de França, quando nos vem trazer a sua comunicação, já percebendo os seus enganos e percebendo a necessidade de que seja a vida material vivenciada de uma outra maneira, para que ela possa garantir uma melhor condição na vida espiritual. E Kardec vai, então, continuando aquela nota a que nós nos referimos, que vem a seguir da transcrição do diálogo com a rainha, ele coloca assim para a gente. Vamos continuar, que é importante essa observação também. Ele diz: chama a nossa atenção a diferença do estado consciencial da rainha e do assassino Lemer da comunicação anterior. Agora ele volta, nós voltamos a comparar, né? A rainha da segunda comunicação, o assassino da primeira comunicação. Com razão, a gente se admira de ver Lemer, o homem degradado e manchado por todos os crimes, manifestar em sua linguagem de além-túmulo sentimentos que denotam certa elevação e uma apreciação muito exata da situação, da sua situação. Vamos lembrar que ele diz que sente vergonha, né? Ele se sente envergonhado diante de Kardec dos presentes quando dá a comunicação. Ele tem consciência da dos seus malfeitos, vamos dizer assim, não é? Diferente da rainha, cuja posição social, diz Kardec, poderia ter nela desenvolvido o senso moral. Mas as ideias terrenas que ela manifesta não sofreram qualquer modificação. E Kardec diz: parece fácil explicar a razão dessa anomalia. Por mais degradado que fosse Lemer, ele vivia no meio de uma sociedade civilizada e esclarecida. Século XIX, 18, 19, Lemer. E esse meio reage sobre a sua natureza grosseira. Sem o perceber, ele havia absorvido alguns raios da luz que o cercava. Kardec aqui, metaforicamente, se refere ao conhecimento como raios de luz, e essa luz faz nascer nele
pensamentos abafados pela sua abjeção, mas cujo germe nem por isso deixava de subsistir. Então, nós vemos aqui a importância do meio, não é? Atuando sobre o espírito e as suas manifestações. Isso é muito importante para nós, e nós podemos fazer, abrir um parênteses, estabelecer um gancho, porque muitas vezes, quando nós analisamos a condição de espíritos que reencarnam sobre nós, sob nossa tutela, sejam filhos, familiares, amigos, alunos, se somos professores, se atuamos em áreas humanas, onde trabalhamos, somos formadores de opinião daqueles que convivem conosco, muitas vezes percebendo a resistência desses espíritos para assimilarem as ideias que nós lhes oferecemos, nós podemos pensar de que não vale esse trabalho, esse esforço de orientá-los. No entanto, embora muitas vezes naquele momento eles ainda não se valham desses conhecimentos para trabalhar a sua modificação, a desconstrução de algumas ideias, a substituição por novas crenças, ideias mais positivas. Olha a advertência importante que Kardec nos traz. Essas ideias ficam como germe no espírito e, de alguma maneira, serão pelo espírito aproveitadas, recordadas em algum momento. Aí ele, comparando ainda o assassino Lemer com a rainha de Oude, ele diz uma situação completamente diferente à da rainha. O meio em que viveu, os hábitos, a falta absoluta de cultura intelectual, tudo devia ter contribuído para manter em todo o seu vigor, em seu vigor as ideias de que se imbuíra desde a infância. Nada pôde modificar essa natureza primitiva sobre a qual os preconceitos mantiveram todo o seu império. Então, nós vemos aí que, no caso da rainha, a época em que ela viveu não contribuiu para alertá-la para a inconveniência de seus preconceitos e de suas ideias orgulhosas. Então, Kardec aqui ele está falando para nós e nos possibilitando a reflexão sobre a influência do meio sobre o espírito. E o que ele ressalta para nós? A relação entre o progresso do espírito e os diferentes momentos de progresso do mundo em que o espírito vai reencarnar. E quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, para estudar a progressão, progresso dos espíritos e a progressão dos mundos, que está no Livro dos Espíritos também, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber bem isso. E vamos perceber uma influência que é de duas mãos, podemos dizer assim, mão e contramão. Porque, olha, se constatar que existe essa relação do progresso do espírito com o progresso dos mundos, isso é útil quando nós vamos analisar as ideias manifestadas pelos espíritos em suas comunicações, percebendo a troca de influências do espírito com a sociedade em que ele vive. Então, nós vamos observar o quê? As dificuldades que muitas vezes, numa situação que é bastante comum e observada por nós, vamos imaginar aqueles que
no mundo são aquelas criaturas que trazem as ideias inovadoras, não é? Aqueles missionários trazendo ideias inovadoras. E nós observamos sempre a imensa dificuldade que esses espíritos têm em veicular as ideias novas em uma sociedade que percebemos com suas crenças estratificadas está despreparada para receber as ideias inovadoras, para a desconstrução das crenças existentes, não é? Isso é um dado de realidade. Mas vale também nós percebermos nos espíritos a influência dos padrões vigentes à época em que ele reencarna, em um diálogo constante com as formas de pensamento relacionadas, espírito e sociedade. O indivíduo é a partir de sua transformação que a sociedade será transformada. Mas a sociedade transformada vai também influenciar os indivíduos, ajudando-os no seu processo de crescimento e de maior compreensão. Tudo isso a gente vai perceber com muita clareza, estudando lá em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, a lei do progresso. Ali, a partir das questões 800, um pouquinho antes da 800, a gente encontra, são as questões relativas à lei do progresso, e na questão 800, olha a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. Questão 800, o Livro dos Espíritos. Eles dizem assim: as ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. Como é importante nós entendermos isso, até para que nós toleremos com paciência esse tempo necessário ao nosso próprio processo de modificação. É uma tolice, é uma infantilidade nossa, nós, muitas vezes nós ouvindo uma ideia nova, nós gostamos daquela ideia, isso já é um primeiro passo, quando a gente acolhe uma ideia nova e a gente percebe a necessidade de incorporar aquela ideia, né, aos nossos arquivos mentais, para que possamos promover a nossa modificação de atitudes, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos, seja lá como for. Mas a gente sente que isso não acontece de uma hora para outra, porque existe em nós uma herança, hábitos muito estratificados, velhos hábitos de materialidade, se nós quisermos nos reportar às situações que estamos analisando hoje, e nós encontramos ainda a força em nós de nossas viciações. Então, respeitar o tempo e o processo de transformação que vai acontecer gradualmente é muito importante para que a gente não tenha angústias desnecessárias e não caia numa situação muito perigosa, que é do desânimo. Não adianta, eu desanimo, não é? Eu desisto. Não desistir, insistir. Então, também ainda sobre essa observação, há um pouquinho antes, no capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos dissertam para Kardec sobre o egoísmo, capítulo 12, eles vêm observar aí, ainda para nós e também para nós,
a relação entre o progresso das ideias e a transformação dos hábitos. A transformação dos hábitos, consequência da absorção de novas ideias, não é? E eles dizem, a partir da possibilidade do homem perceber, no caso do egoísmo, que o egoísmo é uma das causas dos seus males, provocando dissensões, aniquilando a confiança entre as criaturas, para que então, percebendo no egoísmo a causa dos males, nós possamos sentir a necessidade de combater o egoísmo em nós. Importantíssima esse link que Kardec faz com a observação da situação dos dois espíritos comunicantes, ressaltando para nós a influência do meio para auxiliá-los mais ou menos na percepção das suas próprias realidades espirituais. Na próxima semana, temos ainda uma terceira comunicação que Kardec associa a essas duas, agora já refletidas por nós, e então vamos continuar com a parte terceira na semana que vem desse artigo Palestras Familiares de Além Tudo. Mas por hora, nós vamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia nesse estudo, pela visita ao nosso canal com lápis na mão e desejando a você um dia de paz. Que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, que haja paz em sua família, em seu trabalho, que haja paz em sua vida. E se Deus quiser, até a próxima semana.